Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Latif Neto. Vamos iniciar hoje aqui uma aula de Direito Constitucional voltado aí para a OAB sobre aquele tema que eu julgo um dos temas que vocês aí que se preparam para poder fazer o exame fica com a pulga atrás da orelha, que é repartição de competência. É muito comum a gente ouvir assim, poxa Latif, essa parte da matéria, aquela parte que a gente precisa decorar, pô, tem um monte de competência lá na Constituição, aí chega na hora da prova, pô, não é com consulta, como é que eu vou lembrar das competências da União, dos estados, das competências dos municípios? Lembrar que a União tem competência exclusiva, tem competência privativa, competência legislativa, como é, administrativa, né? Comum, concorrente, como é que eu vou gravar isso tudo? Coisa de louco. Calma, calma, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem questão de prova de direito constitucional quando cair repartição de competência e nunca mais vocês vão errar. Quer ver? Vem comigo. Pensa primeiro no seguinte, tá? Eu sempre gosto de falar o seguinte, não existe decoreba, tá? Claro que alguns pontos a gente até pode fazer uma brincadeira aqui, a colar com alguns macetes e tal, mas a questão é lógica. Então já coloca na sua mente o seguinte, tudo tem lógica. Tudo tem lógica, é um mantra. Tudo tem lógica. Eu não vou decorar, tudo tem lógica. O legislador constituinte, lá quando ele foi redigir a Constituição, na verdade, toda a Assembleia, né? Todo mundo foi redigir a Constituição, ninguém sorteou as competências, jogou para o alto e falou, ah, isso aqui vai para a União, isso aqui vai para o município. Não é assim, pô. Então tem uma lógica, tá? Bem, essa lógica, agora a gente traduzindo ou trazendo agora aqui para o direito, sendo mais técnico, ela, na verdade, decorre de um princípio, tá? Que é o chamado princípio da predominância do interesse. Vou colocar aqui, ó. Princípio da predominância do interesse. Do interesse de quem? Dos entes federativos, tá? Vocês vão lembrar que é o seguinte, não existe hierarquia entre os entes federativos, não é? Segundo a Constituição, os entes são dotados de autonomia, eles são autônomos. Não existe, a União não é hierarquicamente superior aos estados, que é hierarquicamente superior aos municípios, não é assim que funciona, cada um no seu quadrado. E aí, quando a competência ela é repartida, vai ser conferido a cada ente aquela competência cujo interesse seja mais predominante para o ente federativo. Então vamos lá, declarar a guerra. Poxa, é um interesse muito mais predominante para a União ou para o município? Pensa assim, aí você fala, poxa Latif, é lógico, olha a palavra, é lógico, não é decoreba, é lógico que isso aí deveria ser uma competência da União e não do município. Estão percebendo? Celebrar a paz é da União. Então você está, na verdade, colocando em prática o raciocínio do princípio da predominância do interesse. É isso que está acontecendo. E olha só, vamos fazer uma tabelinha bem bacana aqui. Na tabela, a gente pode fazer assim, ó, colocar de um lado os entes. Então eu tenho um ente aqui, tá? Então, ó, ente e interesse. Vou ter aqui do lado, vou colocar nos entes a União, aqui Estado, ou estados, são os estados-membros, e os municípios. Tá bom? Então, ó, vamos fechar aqui. De um lado, eu tenho os entes, tá? Tem os entes, do outro lado, os interesses. Interesses. Se você olhar para o mapa do Brasil, então questão territorial, você chegar aqui e olhar para o mapa do Brasil, tá? Ó, mapa do Brasil aqui.
Esse é um drumete. Onde é que está o interesse da União nesse espaço territorial? Em apenas uma partezinha daqui, numa parte maior ou no todo? Onde é que está o interesse da União? Você fala, poxa, Latif, a União tem interesse geral. O interesse da União, territorialmente falando, é no todo. É em todo o território nacional. Beleza. Então a União ela tem um interesse geral. Esse que é o interesse da União. Já os estados, não. Os estados ele vai ter aqui, ó, uma parte territorial menor. Ou seja, os estados ele tem um interesse regional. Cada um na sua região ali. Então, o interesse dos estados é o interesse regional. O estado vai se preocupar com a guerra, porque a guerra é algo que vai atingir o território inteiro. Então, isso aí é o interesse da União. A competência da União. E já os municípios vai ter um interesse numa área muito menor. A gente chama de interesse local. Com isso daqui, você já consegue matar algumas questões de prova. Que apareceu lá, o ente federativo que tem o interesse local, acabou, você já sabe que é município. Vai ter uma exceção que não será município, vai ser uma competência dos estados, que é no que tange serviços de gás canalizado, que já falaram. Tá? Mas tirando isso, na regra, apareceu a expressão interesse local, é uma competência municipal. Está lá no artigo 30 da Constituição. Tá? Então é o seguinte, é a partir daqui, isso aqui é o pontapé inicial. Daqui você começa, eu não coloquei aqui em cima, vou botar, ó, a aprender a repartição de competência, que é o título da nossa aula. Repartição de competência. Tá? Repartição de competência. São as competências dos entes federativos. Bacana? Tranquilidade pura? Então tá lá. É a partir daqui que a gente vai começar a entender. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Vamos ver agora como é que isso aqui fica ou aparece dentro da nossa Constituição. Então, ó, o que eu vou fazer? A gente vai esquematizar os nossos estudos. Então, eu tenho aqui o seguinte. Vou fazer aqui um círculo. Tá? Vou dividir aqui em 4, porque nós temos 4 entes federativos. Aqui eu coloquei 3, União, Estados e Municípios. Mas vale lembrar que temos mais um, que é o Distrito Federal. O Distrito Federal não é um estado, ele é um distrito. E também não é dividido em municípios. A gente não tem municípios lá no Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, ele acumula as competências estaduais e também municipais. O que compete aos estados também competirá ao DF. Do mesmo modo que o que for de competência dos municípios também será de competência do Distrito Federal. Então, ó, o DF está aqui. O Distrito Federal vai acumular as competências, competência cumulativa que a gente chama, a dos estados e também dos municípios, tá bom? Então, ó, vamos aqui. Eu tenho 4 entes federativos: União, Estado, DF e município. Só para a gente esquematizar aqui os nossos estudos, vamos ver. As competências da União, elas vão aparecer na Constituição nos artigos 21 ao 24. Então, do 21 ao 24, ele tem as competências da União. Já as competências estaduais vão aparecer aqui no artigo 25. Artigo 25 da Constituição, eu tenho aqui as competências dos estados. Distrito Federal, artigo 32 da Constituição. E as competências municipais vão aparecer no artigo 30. Então, isso aqui agora é para você se basear, tá? E já esquematizar os seus estudos. Já sabendo onde é que ela vai aparecer. Porque essa parte de organização administrativa do Estado, ela começa no artigo 18 e vai até o 36 da Constituição. Agora, falando em repartição de competência,
o cerne mesmo das questões que vão aparecer na sua prova vão estar aqui. 21 a 24 União, 25 estados, 32 UDF, 30 municípios. Tá bom? Beleza. Vamos mais um passo que a gente vai dar agora. Primeiro passo é saber de onde a gente parte, que é do princípio da predominância do interesse. Então eu já sei aqui qual é o interesse correspondente a cada ente federativo. Já sei onde é que as competências vão aparecer dentro da Constituição, tá? Agora a gente vai começar a bater cada um deles. E vamos começar pelas competências estaduais. E aí aqui a gente começa com o bizu, tá? Eu vou ler o artigo 25 para vocês já já. Mas quando eu analiso uma questão de prova, a competência estadual eu consigo identificar facilmente, porque ela é curta. Explico. Eu já sei que será a competência estadual quando aparecer, basicamente, 3 informações, ou uma das 3 informações. A primeira é a seguinte, ó, vou puxar uma seta aqui para cima. A primeira é a seguinte. Caso apareça assim, ó, competência residual. Ou competência remanescente. Se aparecer residual ou remanescente, eu já sei que aquela competência é uma competência estadual. Tá? Se aparecer a expressão gás canalizado, tá entre aspas, gás canalizado, eu também já sei que isso aqui é competência estadual. Então já tenho 2, de 3, tá? Competência residual remanescente e gás canalizado. E terceira situação aqui, que eu vou marcar estado lá na questão, é caso apareça instituir microrregiões tá? Microrregiões. Deixa eu até colocar em outra ordem. Botar regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas. Vírgula. Agora sim, microrregiões. Ou aglomerações. Instituir regiões metropolitanas, microrregiões ou aglomerações. Gente, eu só vou marcar estado na minha prova, lá na questão, se aparecer uma dessas 3 situações. Competência residual remanescente, gás canalizado, ou instituir regiões metropolitanas, microrregiões ou aglomerações urbanas. Tá? Por que agora? Porque eu estou inventando? Não. Então olha aqui, preste atenção. Como eu disse, a competência estadual está no artigo 25 da Constituição, que por sua vez tem 3 parágrafos. O primeiro parágrafo fala da competência residual, remanescente, o segundo parágrafo do serviço local de gás canalizado e o terceiro parágrafo sobre a instituição das regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas. Então, eu vou fazer aqui a leitura para vocês. Então, olha, preste atenção. Artigo 25 da Constituição. Diz assim, caput, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º do artigo 25. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Quer dizer, serão reservadas aos estados o que a Constituição não vedar. E o que é que a Constituição veda? São as competências que ela, a Constituição, já outorgou para os outros entes. Que se vocês forem analisar a Constituição, nós temos um rol de competências
lá do 21 ao 24, ou seja, para a União. As competências da União, elas são lá taxativas, aparece um rol de competências e vários incisos ali, do 21 ao 24. E no artigo 30, com as competências municipais. Você também tem vários incisos falando sobre as competências dos municípios. Então, o 25, parágrafo 1º, ele diz: o que não for vedado pela Constituição, em outras palavras, o que já não tiver sido dado à União e aos municípios, sobra para os estados. Serão competências estaduais. Então, a gente diz que essas competências são competências residuais, é o que sobra, resíduo. Ou ainda a competência remanescente. Perceberam? Então, essa é a interpretação do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Parágrafo 2º, ele fala: cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Está lá, ó, gás canalizado. Na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, eu já sei que serviço de gás canalizado, embora apareça a palavra local, lembra disso? Que é a única situação onde o local vai aparecer e não vai ser uma competência municipal, porque eu estou olhando para gás canalizado agora, quando isso aparecer, será uma competência dos estados. E, por fim, parágrafo 3º diz lá que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Está aqui, ó, regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerações. Que é o que vai me lembrar de marcar na prova estado. Tá bom? Constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, percebam vocês, eu consigo definir aquela questão ali da prova que a alternativa eu preciso marcar estado, basicamente analisando esses 3 pontos aqui. Se falar de competência residual, remanescente, competência que não foi vedada pela Constituição, sobrou para o ente, eu já sei que esse ente é o Estado. Se for serviço de gás canalizado, eu marco Estado. Se for instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, eu marco Estado. E ponto final, acabou. Somente marcarei Estado nessas 3 situações. Tranquilo? Então, ó, aqui, dos 4 entes, já matamos um. Os estados aqui já foi. Tá? Então, aqui a gente já pode dar um tiquezinho. Passamos para o Distrito Federal. Lembra, o Distrito Federal tem competência cumulativa. O que compete aos estados também e aos municípios também irá competir ao Distrito Federal. Então, ó, o DF vai acumular a competência dos estados mais municípios. Acabou, só isso. Acabou. E mais M, estados mais municípios. Também vai competir ao Distrito Federal. Então, ó, reparem, em poucos minutos, dos 4 entes, já matamos 2. Falta agora União e município, mas agora é que vem a brincadeira, né? Porque, como eu disse, o rol de competências lá elencadas na Constituição vai estar do 21 ao 24 e no 30. As maiores informações realmente estão aqui. Como é que nós vamos definir as competências municipais? Como é que eu sei lá na prova que aquela competência é do município? Tá? 3 letras. Aqui não existe mágica. 3 letras. L, E, R. Ou seja, ler. Aqui você vai ter que ler. Não tem jeito. Tu vai ter que ler. Mas aí, ó, você vai ler para decorar? Você vai fazer a leitura para decorar do artigo 30? Não. Porque eu já avisei a vocês. Vocês vão ler entendendo que tem uma lógica, que são serviços de interesse local, daquela localidade, do município, por ser um ente territorialmente falando menor do que os outros entes. Então, preste atenção aqui. Vamos realizar a leitura juntos, tá? Você pega a sua Constituição aí, a gente vai ler juntos. E você vai entender
né, a lógica que eu estou passando para vocês aqui. Então, ó, artigo 30 da Constituição, ele diz o seguinte: compete aos municípios, são 9 incisos só, são 9 incisos. Então, ó, compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Aqui, ó, assuntos de interesse local, município. Acabou. Caiu na prova lá um assunto que seja de interesse local, vai aparecer na prova a expressão interesse local, é município. Tu marca município. Tá? 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Gente, sem decorar, reparem, eu sou um ente federativo que tenho como competência suplementar a legislação federal e a estadual. Ora, se é para suplementar a legislação federal, que é da União, e a estadual, que é dos estados, só sobrou quem? O município. O DF você esquece aqui, porque o DF acumula as duas. Tá? Só sobrou o município. Então, o ente federativo, que tem por competência suplementar a legislação federal e estadual, é o município, só sobrou ele. Perceberam? 3. Aí no terceiro, a gente vai ter que analisar aqui, não tem tanta palavra-chave não, mas olha, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, instituição de tributos, expressamente falando, é uma competência municipal, não vai aparecer nos outros entes, para os outros entes federativos. Tá? Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, reparem, observada a legislação estadual. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, eu sou um ente que, para que eu possa criar um distrito, eu tenho que observar a legislação do Estado. Vamos pela lógica? É mais lógico que o município observe a legislação do Estado ou que a União observe a legislação do Estado, fazer alguma coisa? Embora não haja hierarquia entre os entes. É muito mais lógico que o município olhe para o Estado, não é assim? Então eu só posso ser o município, nesse caso. E o distrito é pequeno, é um distrito. O distrito ele fica dentro de um município. Perceberam? Então, é claro que essa competência é municipal. 5º inciso. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Já sei que é município. Incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6º inciso. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Só sobrou quem? O município. Perceberam? Programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, só sobrou o município. O que agora? Serviços de atendimento à saúde da população. Reparem que há transporte coletivo, saúde da população, ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, são coisas bem locais, de interesse municipal. 8º inciso. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Sabe o que é isso aqui? Já viram? Determinado local, você não pode construir prédios acima de 50 metros, 30 metros, para não tapar a visão lá das belezas naturais que tem atrás. Já viram? Tudo isso, quem define é o município. É de interesse local.
o ordenamento do solo urbano, como é que vão se dar as construções. É o município que faz isso, é a prefeitura. E no 9º e último inciso, eu vou ter município 2 vezes na tua cara, para você não errar. Porque olha só, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, já sei que é município. Patrimônio histórico cultural local. Apareceu a palavra local, é município. Já sei. Mas não satisfeito, nós temos outra informação para ratificar que é o município. Observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Ora, só sobrou o município. Então, reparem, eu só tenho o município mesmo. Nós acabamos de fazer a leitura, rapidamente, também em poucos minutos, esse ler aqui, ó, do artigo 30. Sem tanta decoreba. Lendo com lógica, para que na hora da prova eu possa interpretar a questão, sabendo que aquela competência é uma competência municipal, não é federal, tampouco estadual. Tá? Apareceu a palavra local, observando a legislação estadual, com a cooperação da União dos Estados, só pode ser município. Beleza? Então, dos 4 entes federativos, acabamos de falar de 3 já. Já tiveram uma aula de repartição de competência assim? Bem tranquila? Sem mistério nenhum? Né? Não tem enrolação, gente. É isso. Vocês vão fazer questão de prova. E é assim que você precisa pensar agora para acertar a questão de prova desse tema que cai pra caramba em prova. Não é só na OAB, não. É a OAB, concurso público, sempre cai. Porque as pessoas, quando estudam isso daqui, querem decorar todas as competências que tem lá na Constituição. Não vai decorar. Não vai. Então você precisa entender como é que se resolve a prova. É assim. Já matamos 3. Tá? Chegamos agora a quem? A União. Só falta um, né? Só falta um ente. Porém, é o ente que vai dar trabalho pra gente agora. Tá? Vamos lá. Vamos esquematizar a União aqui agora. Deixa eu passar para cá. Apagar o lado de cá. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre as competências da União, que são aquelas que estão do artigo 21 ao 24 da Constituição. Tá? Bem, como é que você vai se preparar para resolver as questões que tratam de competência da União? Então, prestem atenção. O que eu vou ensinar a vocês agora é como é que você vai estudar esse tópico. Tá? Preste atenção. A União, ela vai ter 2 tipos de competência, vamos dizer assim, 2 tipos de funções. Administrativa ou legislativa. São as funções que a União vai ter. Administrativa e legislativa. Então, eu costumo dizer que nós temos aqui de início, quando se trata de competências da União, o famoso é o cachorro analfabeto. Vocês conhecem o cachorro analfabeto? Cachorro analfabeto é aquele que late au au. Au au. Só que o au au dele, aqui ó, artigo 21, 22, 23 e artigo 24. São os 4 artigos da União. Tá? E aí eu tenho au au, analfabeto, cachorro, porque é au au com L. É isso aqui. Au au com L. O cachorro analfabeto. Fala, porra, Latif, que maluquice é essa? Tranquilo, explico. A União, no artigo 21, ela vai ter a chamada competência administrativa. Já no 22, a competência da União é a competência legislativa. No artigo 23, a União tem competência administrativa. E no artigo 24, a competência da União é uma competência legislativa. Ora, então quer dizer que a União ela vai agir 2 vezes, são as competências administrativas, e vai legislar em 2 momentos também? Sim. E qual é a diferença do 21 para o 23 e do 22 para o 24? Também vou explicar para vocês. É a seguinte, vou fazer aqui uma separação, tá? Nos artigos 21 e 22,
A competência administrativa e legislativa da União, ela vai atuar ou legislar sozinha. Sozinha. Ou seja, eu tenho a União agindo sozinha, administrativamente, ela está executando algo sozinha, ou ela está legislando sozinha, só ela. Já no 23 e 24, a competência da União para administrar ou para legislar, ela vai fazer isso aqui com alguém, que na verdade são os outros entes. Tá? Então aqui, ó, com os entes. Ela não está sozinha. Então eu tenho aqui a União junto com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Então é assim que a gente está entendendo a estrutura do 21 ao 24. Tudo bem? Beleza. Então a gente parte daqui. A gente parte dessa estrutura aqui. Agora, vamos dar continuidade. Já sei então que a União vai ter competência administrativa e competência legislativa. Vou colocar aqui com cores diferentes, vocês vão entender o que eu vou fazer, tá? Então, ó, ou a União, ela vai estar administrativamente ou na sua competência legislativa. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. Administrativa, competência administrativa e competência legislativa, tá? Em algumas questões, as bancas gostam de colocar competência material e competência formal, tá? Administrativa, material, legislativa, formal. Bem, vocês provavelmente já se depararam com algumas questões de prova onde diz assim, a União ela vai agir exclusivamente ou a União vai agir privativamente. Já se depararam com esse tipo de questão, com essas expressões? Repare que em ambos os casos, seja de maneira exclusiva ou de maneira privativa, a União está sozinha, né? Exclusivamente, só tem ela. Privativamente, só tem ela. Mas isso faz diferença em questão de prova. Por quê? Porque cada uma dessas expressões está atrelada a um tipo de competência, de função da União aqui. Quando a União estiver agindo sozinha, quando eu falo agir, é uma ação diferente de legislar. Então, quando ela estiver agindo sozinha, ou seja, na sua competência administrativa, ela estará exclusivamente ou privativamente? E aí você vai dizer o seguinte, quando ela estiver na sua competência administrativa, sozinha, ela estará agindo de forma exclusiva e não privativa. Isso faz diferença em prova. Vou explicar daqui a pouco como que pode cair em prova. Então, a União no artigo 21, ela está exercendo a sua competência exclusiva, quando estiver sozinha. Exclusiva. Como é que eu sei? Porque eu lembro que o artigo 21 diz compete à União. Só isso que diz. Tá? Zelar, tem vários verbos ali. Proteger. Então vai estar agindo sozinha. E o artigo 22 fala assim, compete privativamente à União legislar sobre. Então, repararam? No 22, aparece a expressão privativamente. Legislar sobre. Então, quando a União estiver sozinha, ela estará exercendo na competência legislativa, né, legislando sozinha, ela vai estar legislando privativamente, ou seja, com a sua competência privativa. Olha, Latif, beleza, tá, mas isso está na Constituição escrito, são meros vocábulos. Mas que fazem diferença em prova. Que aí aparece assim, compete exclusivamente à União legislar sobre direito civil. Certo ou errado? Aí você vai lembrar que lá no artigo 22,
que é a competência legislativa da União, tem direito civil. Aí tu marca, certo. Só que a questão vai estar errada. Por quê? Porque começou assim, ó, compete exclusivamente à União legislar sobre. E a União não legisla de maneira exclusiva, mas de maneira privativa. Não são sinônimos aqui, para fins de prova. Tá bom? Como é que não erra? Repare, coluna do lado esquerdo, na administrativa, vogal com vogal. Coluna do lado direito, consoante com consoante. Viram? Por isso estou colocando com as cores diferentes aqui. Na administrativa, depois da vogal A vem a vogal E. Então ela vai atuar de modo exclusivo e não de forma privativa. Tranquilidade? Continuando então nesse sistema. Já sei então que do lado de lá eu tenho vogais, do lado de cá eu tenho consoante. Eu tenho uma competência, a União tem uma competência, não sei se é administrativa ou é legislativa, que ela pode ser delegada. Entenderam? Tem uma competência aqui, uma função, que ela é delegável. Pergunto para vocês, qual que é delegável? É a competência exclusiva ou é a competência privativa? Aí você fala assim, pô, Latif, eu tenho que olhar na Constituição para lembrar. Não. Não. Lembram? Uma delas é delegável. Delegável começa com que letra? D. D é vogal ou D é consoante? D é consoante. Então a competência privativa, ela é delegável. Essa aqui é delegável. Já a competência exclusiva do artigo 21, ela não pode ser delegável, porque começa com a letra D. Portanto, qual é a outra vogal depois da letra E? A, E, I. Ou seja, a competência exclusiva, tá? Aqui do artigo 21, ela é indelegável. Todos os incisos que estiverem no artigo 21 não podem ser delegados aos outros entes. Já os incisos do artigo 22, que é a privativa, são delegáveis. Se são delegáveis, devem ser delegáveis por meio de alguma lei. Não é isso? Só pode ser delegável por meio de lei. Pergunto para vocês, presta atenção. Essa lei que vai delegar a competência privativa é uma lei ordinária ou é uma lei complementar? Perceberam? É uma lei ordinária, O, vogal, ou é uma lei complementar? Ih, Latif, é uma lei complementar. Isso aí, ó. Então, é delegável por meio de lei complementar. E aqui, lei ordinária? Não, aqui é indelegável. Cuidado, é indelegável, por lei nenhuma. Tá? Então, ó, já coloquei aqui, deixa eu fazer uma linha aqui, as características dos artigos 21 e 22. A exclusiva, artigo 21, privativa, artigo 22. Tá bom? Vamos agora falar dos artigos 23 e 24. Onde a União agora ela vai ou atuar ou legislar com alguém, são os outros entes. E aí, as outras duas expressões que esses artigos nos trazem são as chamadas competência comum e concorrente. Não sei se você vai lembrar aí das suas aulas de constitucional. Competência comum e competência concorrente. Aí tu fala, qual é a competência comum e qual é a competência concorrente? A administrativa, quando a União estiver com os outros entes, ela vai estar agindo de forma comum ou concorrente? Ou, quando a União estiver legislando com os outros entes, estará legislando de maneira comum ou concorrente? Aí fala, poxa, tem um macete lá da vogal com vogal, consoante com consoante. Agora acabou, porque comum e concorrente começa com a letra C, negativo. Vamos continuar com o macete. Olha lá, não é a vogal com vogal, do lado de cá, na administrativa? É. Então eu tenho as vogais A, E, I. Quais são as vogais que estão faltando? O, U. Falta a vogal O e a vogal U.
Então, quando a União estiver agindo, atuando com os outros entes, aqui no artigo 23, ela estará exercendo a sua competência comum. Perceberam? Enquanto no artigo 24, quando a União legislar, quando for matéria legislativa da União com os demais entes, que não são todos, já explico para vocês, estará a União na sua competência concorrente. Então, se aparecer na sua prova que compete à União, né, legislar em comum com os estados sobre direito tributário, está errado. Porque a União não legisla de modo comum. Ou ela legisla privativamente, ou ela legisla concorrentemente. Ou ela atua exclusivamente, ou ela atua comumente com os outros entes. Quando a gente fala os outros entes, quer dizer que eu tenho aqui na competência comum do 23, a União junto com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Quando a União legisla concorrentemente, eu vou ter a União com os estados, com o DF e ponto final. Ponto final. Porque o artigo 24, deixa eu até ler para vocês aqui, ó. O artigo 23, melhor dizendo, antes de falar do 24, ele diz assim no seu caput. Caput do artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2 pontos. Aí você tem as competências, os incisos. Já no artigo 24, nós temos: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Quer dizer, eu não tenho os municípios aqui. Então, mais um ponto que você precisa tomar cuidado na hora da sua prova. Se aparecer na prova que a competência legislativa concorrente da União com os estados, DFs e municípios legislar sobre tal, alguma coisa, não se prende ao assunto, porque já está errado no meio da frase. Na competência legislativa concorrente, eu não tenho o município junto. E como é que eu não esqueço disso? Vamos lá. Na competência comum, eu tenho município. Na competência concorrente, eu não tenho município. Então, ó, na competência comum, fala comigo aí de casa. Comum, tem o município, é com o município. Na comum é com o município, comum com o município, perceberam? Chatão, mas tu vai gravar isso. Comum com o município. Já na competência concorrente não tem município. Tá? Então, aqui é um esqueminha, só você entender, né? Várias questões de prova, você não precisa nem se prender no tema, no assunto que a banca vai estar te mostrando lá. Às vezes, no meio da frase, tu já viu que está errado, porque isso aqui foi cruzado. Se cruzar isso aqui já era, está errado. Tá? Para finalizar, na competência administrativa, ou seja, no 21 e no 23, nós teremos ações. Vou botar aqui, ó, ações. Que na língua portuguesa são representadas por verbos, né? Zelar, proteger, fiscalizar. Já aqui na 22 e 24, nós teremos temas. Nós não teremos verbos. Por quê? Porque o verbo, no 22 e 24, vai estar no caput. Legislar sobre, o verbo vai ser legislar. Então, o 22 diz: compete privativamente à União legislar sobre. Já tem o verbo lá no caput. Aí só tem os temas embaixo. Tudo bem? Beleza? Esse é o quadro que vai te salvar, vai te ajudar nesse tema aqui de repartição de competências da União. Tá? Agora, como é que a gente vai fazer agora? Presta atenção. O artigo 21, que eu falei que não é decoreba, vou ensinar vocês a estudarem esse tema. Tá? O artigo 21, vou voltar aqui nele,
ele tem, com as emendas que foram feitas em 2022, inclusive, né, ele tem um total de 26 incisos. Então a União ela vai estar atuando sozinha, de forma exclusiva, 26 vezes. Eu tenho 26 incisos. Tá? Vou colocar pequenininho aqui embaixo. Ó. 26 situações em que a União vai estar sozinha. No 22, passa para cá, a União vai estar legislando privativamente, sozinha, tá? Artigo 22, 30 vezes. Eu tenho 30 incisos. Então, na competência privativa, são 30 situações, tá? Com as emendas que aconteceram no ano de 2022. Aumentou ali as competências, tá? A emenda número 115 de 2022. Então, 30 situações em que a União vai legislar sozinha. No artigo 23, onde a União vai atuar com os outros entes, tá? Ela vai fazer isso 12 vezes, porque eu tenho 12 incisos aqui embaixo. Vou botar aqui, ó, 12 incisos. 12 incisos na competência comum. Ao passo que, no artigo 24, nós teremos 16 competência legislativa concorrente. Então, presta atenção. Repare, olha por que as pessoas não se dão bem nesse assunto em prova. Porque querem decorar as competências da União. E quantas são as competências da União? A União tem 26 mais 30, 56. Vou botar aqui, ó. Ela vai botar até de vermelho. Sozinha, está de preto, que é a mesma cor aqui das competências. Ela vai estar sozinha, atuando ou legislando em 56 situações. 26 exclusivamente, 30 vezes privativamente. E a União vai estar com os outros entes na competência comum 12 vezes e na competência concorrente 16 vezes, ou seja, num total de 28 situações em que a União vai estar atuando ou legislando com os outros entes. Percebam, o total de competências da União é 56 mais 28, que dá um total aqui de 84. Quer dizer, a União ela tem 84 competências na Constituição, do 21 ao 24. Aí, quem não sabe estudar dessa maneira, quer decorar 84 incisos, não tem como. E falar, esse inciso aí é da exclusiva, essa situação é da concorrente, a outra é da comum, essa é da privativa. Vai dar ruim. Não façam isso. Então, observem os números. Eu tenho 26 com 30, 56. Estou olhando de modo horizontal, tá? Então, nessa primeira faixa aqui, 56 vezes que a União ela age sozinha, ou legisla sozinha, né? Um total aí. Já nessa segunda faixa aqui, onde a União vai estar com alguém, ou atuando ou legislando, eu tenho 28. Então, é mais fácil eu fazer a leitura de 56 ou de 28. Fala, porra, 28 é metade de 56, inclusive. Aqui eu tenho o dobro. Repararam? Tem um dobro de 28. Então, como é que você vai estudar? A gente vai, claro, você vai fazer a leitura com o tempo, vocês vão ler os 4 artigos. Mas para fazer o ajuste fino dos estudos de vocês e tornar sem mistério os seus estudos, vocês vão se ater mais ainda aqui, ó, no 23 e 24. Nos 12 incisos do artigo 23, nos 16 incisos do 24. Por quê? O que você não lembrar, você identificou que aquela competência não é legislativa, então ela é administrativa. Se você olhou a questão, lembrou que está no 12, ok. Perdão, que está entre as 12, ok, é comum. Se não estiver entre as 12, é porque ela é exclusiva. Se você lembrar que está entre as 16 da concorrente, ok, marca concorrente. Se não tiver, tu marca o quê? Privativa. Ali, nas competências legislativas. É isso que você vai fazer. Entenderam? Então fica muito mais fácil
Você vai otimizar muito mais o seu tempo estudando dessa maneira para acertar as suas questões de repartição de competência, tá? E a gente vai terminar esse bloco aqui, a gente se encontra no próximo, onde aí sim a gente bate algumas competências especificamente, vê como que isso aqui aparece na Constituição, faz um exercício em relação a essa tabela que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Grande abraço a vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!